Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A jornada de volta, o corpo como um meio de comunicação. Se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu o usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos, e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso, e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que Ele lhe dá. Como é usar o corpo como ataque? Nós podemos pecar, cometer erros, equívocos, karmas, desatenções, utilizando o corpo por pensamentos, palavras, atos, ações e omissões. Podemos atacar. Isso nos causa danos, porque nós já aprendemos que dar e receber é a mesma coisa. Quando eu penso uma coisa ruim para alguém, esse pensamento, como nada deixa a sua origem, ele fica comigo também. Quando eu digo uma palavra ruim para alguém, como nada deixa a sua origem, isso fica comigo também. E assim por diante, por atos, ações e omissões. Se tu o usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, não, isso não é inteligência. Então, inteligência é quem faz isso mais rapidamente, então é mais inteligente. Tá, então é inteligência. Quem processa as informações mais rapidamente é inteligência. Pode ser, mas não é pensamento daí. Ainda não é o pensamento. Então tudo acontece no nível do pensamento. É ali, é a mente, e o pensamento é na mente. Então, quando nós baixamos para a mente inferior, que está mais embaixo, que está separada, que é o ego copia as funções da mente superior, imita, mas com outra função. Ele altera a função. Ele imita a função, mas altera o propósito. Porque lá o pensamento é pleno de amor, no nível mais alto.
No nível mais baixo, o pensamento é pleno de ataque. Então ele imita a função do pensamento para atacar. Mas não é um pensamento real, não é verdadeiro, porque não é o pensamento, porque o pensamento real é puro amor. Então, mas aí a pessoa, como puxa isso para baixo, isso vai acontecer no nível do corpo. Aí a pessoa acredita que só tem o corpo e que ela é um corpo. Aí ela só vai investir no corpo. Tudo para o corpo, tudo no corpo. Como se o corpo fosse a única coisa e a coisa mais importante. Ah, mas eu não devo cuidar do corpo? Claro que deve. Ele é o teu instrumento. Então ele diz aqui, se usas o corpo para alcançar as outras pessoas que acreditam que são o corpo, olha, se você usa o corpo para alcançar aquele que acredita que é um corpo, aquele que acredita que é o corpo não usa o corpo. Você acredita que tem um corpo, então você usa o corpo. O outro acredita que é o corpo. Então tudo vai ser corporal. Se você usa o corpo para alcançar aquele que acredita que é o corpo, para ensinar que é a mente e não o corpo, aí você está usando o corpo corretamente e a mente corretamente. Então, às vezes, você tem que usar os corpos físicos para alcançar aqueles que acreditam no corpo físico, que são o corpo. Então, esse vai precisar de algo material. Tem que materializar alguma coisa para que ele possa acreditar naquilo, e aí você usa para transcender. Aí depois você diz, enfim, não foi o cristal, foi a tua decisão de sair daquele estado e ir para outro. Mas o cristal cumpriu a sua função no mundo. Ela podia fazer isso sem cristal, sem estar embaixo do chuveiro, de uma vez só. Mas ela tinha que fazer de um jeito que ela acreditasse que ela podia sair. Agora que ela saiu, aí você consegue explicar como é que isso funciona. Naquele estado que estava, não. A mente certa está bloqueada, então ela não entende o que é certo. Tem que materializar alguma coisa, tem que chegar ao nível da pessoa que acredita que é um corpo para ensinar-lhe que não é assim. É o processo da menina do cristal. Vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. A comunicação acaba com a separação. O ataque a promove. O corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem, útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido. E no corpo de outra pessoa verás o uso que tens conferido ao teu. Se o corpo vem a ser um meio que dás ao Espírito Santo, de forma que ele o use em favor da união da filiação, tu não verás coisa alguma que seja física, exceto como ela é,
Usa-o para a verdade e o verás verdadeiramente. Usa-o equivocadamente e tu o compreenderás equivocadamente, porque já o terás feito por usá-lo de forma equivocada. Interpreta qualquer coisa a parte do Espírito Santo e desconfiarás dela. Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. É porque o outro é nosso espelho. Então, se eu olho para outra pessoa e só busco ver a beleza física, é só isso que eu vejo. Por exemplo, olho para outra pessoa, mas que cabelo bonito, gostei do olho, que narizinho, o ombro, a perna, a barriguinha, e só fico vendo isso, reflete o outro como espelho, reflete o uso que eu dou ao meu corpo. Porque eu olhei para o outro corpo e só o que eu vi foi o corpo. Então, eu acredito que eu sou um corpo também. Quando eu olhar para o outro corpo e ele diz, e você não vai ver nada físico a não ser o que ele é na realidade, que você vai ver a mente da pessoa, você vai ver a mente, e o corpo você vai ver na realidade como um instrumento que a pessoa pode usar para a comunicação, que une, ou para o ataque, que separa. Então, o que passa a acontecer? Você deixa de dar importância ao corpo, você olha para a mente. Aí você vai ver o uso que você está dando para o seu corpo. A mente que é importante, não é o corpo. Mas não é que o corpo, então não vou cuidar do corpo. Talvez vai cuidar melhor ainda. Provavelmente vai cuidar melhor do que aquele que se vê como um corpo. Por quê? Porque você sabe que ele é teu instrumento. E quem não cuida bem do seu instrumento de trabalho? A gente cuida. Não, isso aqui é meu instrumento de trabalho, eu tenho que cuidar dele. É o corpo, então você cuida do corpo. Mas não se vê como o corpo. Nós não estamos prestando atenção nos nossos corpos aqui. Vamos pegar alguém de voluntário. Quem quer ser voluntário, diz eu. Precisamos de um voluntário. É aquela mágica de cortar a mulher no meio. Eu nunca fiz isso antes, pode ser que não dê certo. Alta, baixinha. Como é que ela é? Cara, não tem ideia. Pois é. Viu como isso não importa? Sim. Como não é importante. Então, agora se nós estivéssemos todos num curso presencial, todo mundo ia saber dizer. Não é?
E como a gente põe referência nas pessoas? Você conhece o João? Ah, aquele rapaz que é baixinho, gordinho, de olho verde. Esse é o corpo do João. Não é? Esse não é o João. Então, mas se a gente está na presença física, o corpo é a referência. Então veja que aprendizado que a gente está tendo nesse nossos encontros de mente sem corpo, né? De que importa como é que é o corpo. Se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, se tem cabelo na cabeça, se não tem. Se o nariz é virado para um lado, se não é, se a orelha é pontuda, se é redonda, se é quadrada. Isso não importa. Não é isso que nós estamos vendo aqui. Então nós estamos indo além. Mas quando a gente está no mundo físico, nas coisas presenciais, parece que isso é importante, né? E a gente acaba se importando só com o físico, que é o que não tem importância nenhuma. Tem uma historinha que uma pessoa estava muito desorientado. Aí disseram a ele, vai lá em tal lugar que tem um mestre lá que ele vai, muito sábio, ele vai te ajudar, vai te orientar. Aí ele chegou no tal endereço, tinha um cara lá que estava plantando alface na horta, estava todo sujo de terra, todo lambuzado de terra. E aí o cara perguntou, é aqui que mora o mestre e tal? Ele disse, é. Ah, eu queria falar com ele. Aonde ele está? Pode entrar ali que ele já vai lá, ele vai estar sentado na cadeira lá, pode esperar. Aí o cara entrou, não tinha ninguém na sala, ele sentou, dá-lhe um pouco, chega o rapaz que estava lá plantando alface e senta na cadeira, né? Aí o cara disse, o que é isso? O que é isso? Que tu está sentado na cadeira do mestre? Sai daí, rapaz. Tu é o jardineiro? O que tu está fazendo aí? Então, é tipo assim, né? Que a pessoa fica na ideia de que o mestre ele tem que estar numa vestimenta, tem que estar de tal jeito, como é que ele tem que se comportar fisicamente, e é sempre assim. Então a gente acha que faz a mesma coisa com a outra pessoa, tem que ter um padrão, né? A gente diz que o hábito não faz o monge, mas para o mundo é importante para as pessoas. Por quê? Porque eu aprendi com um mestre lá na Amazônia, o mestre Sushi, foi um dos meus mestres. Ele disse para mim assim, Jorge, se tu está andando numa estrada dessas, é uma estrada de chão, aí tem uma pessoa com uma arma na mão e manda tu parar, aí tu para. Tu sabe se ele é polícia ou ladrão? Não. Ele disse, então é importante o uniforme. Por isso que é importante o uniforme, porque daí tu sabe, as pessoas vão identificar. Porque elas precisam identificar. A maioria das pessoas precisa de alguma coisa que identifique a pessoa como policial. Então nós nos fixamos muito no corpo, na vestimenta e na aparência do corpo. E quase tudo é fundamentado nisso, porque você vê, se você vai pegar aí uma instituição militar,
Cada grau que a pessoa tem, a vestimenta é diferente. Tem um detalhe que diferencia a pessoa da outra. Então tem o general de uma estrela, de duas, de três, de quatro, de cinco. Você olha para as estrelas para saber qual é o grau hierárquico dele. Não é? Então a gente precisa disso. Então isso significa que a gente olha muito para os corpos e para a aparência física. E aí a gente acredita que se alguém está com um uniforme que tem 5 estrelas penduradas, ele é o mais inteligente, ele é o mais... enfim, é o mais sábio. Necessariamente não é. É a confusão de níveis que nós fazemos, né? Nós olhamos para o corpo e confundimos e fundimos a mente com o corpo, como se fosse uma coisa só. E acreditamos que essa coisa só deixa de ser a mente para ser um corpo. Essa é a confusão, outra vez uma confusão de níveis. Os mesmos itens que nós podemos utilizar para o ataque, as mesmas formas de expressão, nós podemos utilizar para comunicação. Para a comunicação, e a comunicação une as mentes. E o ataque separa em corpos. Então a comunicação você pode ser por pensamentos, palavras, atos, ações e omissões. Com amor. Ou sem amor. Aí é o ataque. Quando é sem amor, o resultado é o sofrimento e a dor. Quando é com amor, o resultado é alegria, paz e felicidade. Então, comecemos a pensar num nível mais alto da mente, antes de trazer o pensamento para um nível mais baixo, a palavra, o ato, a ação ou a omissão. O que nós queremos expressar? A união ou a separação? O que nós queremos causar? E nós já sabemos qual é o resultado, né? O ataque leva à perda da paz e ao sofrimento e à dor. O amor leva à alegria, à paz e à felicidade. E isso tudo acontece na mente. O sofrimento é na mente, a alegria é na mente, a tristeza é na mente, a felicidade é na mente. Não tem nada no corpo. O corpo é como a enxada na mão só para ser do agricultor. verdadeiramente humano. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que